também presentes, dando início a mais uma conversa, né, aqui com a gente sobre economia para negócios. A gente hoje vai falar um pouco mais sobre um assunto bem atual também, tá? Que seriam os blocos econômicos. A aula de hoje, a gente vai estar fazendo a unidade 3, seção 1 e unidade 3, seção 2, tá? A gente consegue fazer isso. É um assunto bem bacaninha, bem fácil de digerir. E aí a gente vai seguindo com ele aqui e vai dar para a gente fazer. Então vamos lá. Vamos começar agora com a seção unidade 3, seção 1, blocos econômicos. Bom, o que acontece? A economia analisa as relações econômicas de um país com o exterior por meio de registro do seu balanço de pagamento. Os países, eles precisam fazer suas contas para poder fechar a respeito de balanço de pagamentos. É por isso que existe a questão dos orçamentos que o país faz. E ele começa a fazer o orçamento no ano a respeito do ano seguinte, né? Seria o seu planejamento estratégico para o ano seguinte. E também com o câmbio é um aspecto fundamental nas relações entre os países. Essa questão de câmbio, a gente vai ver como isso se comporta um pouco mais à frente, a respeito do dinheiro nosso em relação ao dinheiro de outros países. Se faz necessário que hajam os blocos econômicos. Assim temos a seguir. O crescimento do comércio internacional e a ampliação dos blocos comerciais nas últimas décadas estão diretamente ligados ao entendimento de que o comércio é benéfico para as sociedades e países. O que acontece? Esse é um caminho que eu acredito que vai ser um caminho sem volta, até porque existem muitas associações de crescimento, né, de países, de relacionamento econômico dos países, a respeito dessa questão de relacionamento comercial. E dessa forma, eles vão estar se associando até para poder o comércio ficar mais forte e eles terem facilidades tanto para importação quanto para exportação de equipamentos. E até, vamos dizer assim, matéria-prima, de ordem industrial ou de ordem de agricultura, essas coisas. Então, diversos países se unem em blocos comerciais, que são os blocos econômicos. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do que é que nós temos hoje de bloco econômico. Então, nós temos aí a ALCA, NAFTA, a ALAD, o Mercosul, o MCCA, a União Europeia, e aí tem diversos outros, a CEI, a ASEAN, a EFTA, a PEC. Então, assim, são diversos blocos econômicos que a gente tem no país, e a gente vai estudar a formação desses blocos, né, na verdade. É uma formação de o que é que eles ajustam, que é como é o entendimento de cada acerto de bloco econômico. São vários tipos de bloco econômico, né? E a gente começa com zona de livre comércio. Bloco econômico, zona de livre comércio. A gente tem o bloco econômico de união aduaneira. Deixa eu ver quem está chegando aqui para a gente poder colocar ele para dentro. Boa. Então, vamos lá. A gente tem o bloco econômico de união aduaneira, o bloco econômico de mercado comum e o bloco econômico de união econômica e monetária. A gente vai identificar as características de cada bloco econômico desse tipo, cada tipo de bloco econômico desse, né? Para poder a gente entender qual a diferença de um para outro e como é que se comporta no meio econômico e social. Vamos lá. Começando pela zona de livre comércio. Eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias dos produtos, ou seja, as taxas de importação, né, comercializados entre os países membros. Então, assim, a gente vai encontrar, dentro dos países que tem desses blocos econômicos de zona livre comércio, ou a isenção de tarifas alfandegárias entre eles, ou a diminuição considerável do valor dessa tarifa. O União Aduaneira, ele tem as mesmas características do de livre comércio, mas os países membros adotam uma tarifa externa comum, aplicada aos produtos advindos de países não membros dos blocos. Ou seja, ele, além de ter estabelecido a questão do livre comércio, ou seja, entre eles têm um acordo
para ou isentar as tarifas alfandegárias ou botar elas consideravelmente baixas para poder atrair os negócios entre si. E, além disso, ele ainda tem a questão de adotar um valor fixo para os países que não fazem parte desse bloco econômico. Então, eles conseguem estabelecer comércio. Por qual a vantagem disso aí? Porque, geralmente, os países eles se relacionam, tanto quando eles formam blocos econômicos, com países que têm o mesmo fundamento, eu digo na questão de produção de matéria-prima, ou produção de produtos para tipo exportação. Eles já formam o bloco econômico junto com seus principais clientes. Cada um avalia qual a relação comercial que existe entre os países e eles fazem a questão do bloco econômico entre si, de forma que favoreça os negócios entre si para poder aumentar a exportação do país, para poder melhorar a negociação. Baixando as tarifas alfandegárias, eles conseguem baixar o preço, e baixando o preço, o povo consegue comprar o produto mais barato, diminui os custos da linha de produção, né, do produto final, já que a matéria-prima chega mais barata. E assim sucessivamente. Aí eu coloquei aqui uma definição do que seria aduaneiro, para poder a gente entender pelo radical da palavra, né? Quando ele fala aduaneiro, ele se refere ao alfandegário, próprio da alfândega, do órgão público que fiscaliza a entrada e saída de mercadorias em aeroportos e fronteiras, cobrando as taxas e tal. Então, são as taxas aduaneiras. Oi, sim? Aconteceu comigo desse negócio de fiscalização aduanária. Eu comprei um celular que veio de outro país e ele ficou preso lá no Rio Grande do Sul, parece, na alfândega de lá. Na alfândega. Tive que pagar R$ 131 para liberar o celular. Exatamente. Ele é relativo ao valor da mercadoria, né? A taxa que você paga. Eu fiquei muito bravo, isso sim, que eu já tinha pagado pelo celular, né? E pelo frete. Isso, mas aí quando você comprou fora do país, eles às vezes não pagam a questão dos impostos, né? De entrada no país de importação. E aí é justamente quando ele é checado na alfândega, quando eles verificam que não foi pago a taxa de exportação, aí eles bloqueiam para poder cobrar como uma multa, né? Por não ter. Aí termina a gente pagando por isso aí, né? Como na verdade o preço já deveria estar embutido. Mas também você comprou o celular por um preço mais barato do que no mercado, né? Relativamente. Relativamente mais barato. É isso aí. Aí ele torce pela sorte, né? Vamos dizer assim, de não ser pego pela alfândega, né? Pois é, mas a minha mãe teve essa sorte. A minha mãe comprou o mesmo celular que eu e o dela não foi taxado. Já o meu foi. Passou. Interessante, Porque eles fazem por amostragem. Aí, às vezes, pega. Mas vamos lá. Então, as mesmas características da zona do livre comércio e adotam a tarifa externa comum aplicada aos produtos advindos dos países que são membros dos blocos. Mercado comum. O mercado comum tem as mesmas características da União, tá aqui, aduaneira, tá aqui, mas ele tem a livre circulação de pessoas e capital entre os países membros. Isso daí já é interessante. No bloco econômico do mercado comum, não tem, ele tem as características da aduaneira, da União Aduaneira, mas as pessoas têm livre circulação entre um país e o outro, não precisa de visto para poder entrar no país ou sair. E o capital dessas pessoas também ele consegue que você circule dentro do país com o mesmo capital, né? Fica interessante também para o pessoal que mora. E tem a União Econômica e Monetária, que é outro bloco econômico. Seriam as mesmas características do mercado comum, mas a criação de uma moeda comum e de um banco central do bloco que passa a adotar uma política econômica comum para todos os integrantes. Dentre esse grupo, a gente tem aí o Mercosul, né? Que ele tem a parte da União Europeia também, e a União Europeia, ela tem inclusive o euro, né? Que é a moeda que foi criada. Vamos lá. Aí tem balanço de pagamentos. O balanço de pagamento é a conta onde registram todas as transações econômicas de um país com o resto do mundo. Assim nós temos exportação, que no caso, a definição de exportação
é uma transação internacional que traz moeda estrangeira para o Brasil. Que, na verdade, você exporta um produto, né? Você manda um produto daqui, produzido no Brasil, vamos dizer assim, como a gente está, para fora do país, e a moeda estrangeira entra no país como pagamento à matéria que você vendeu. É como a venda de uma mercadoria ao exterior. Ela é lançada com um sinal positivo para cálculo do saldo do balanço de pagamentos. Aí nós temos a importação. A importação é quando uma transação econômica internacional gera saída de moeda estrangeira do país, ou seja, quando você compra um importado, né, um produto importado, ou um celular, como a gente estava falando, importado, e você paga um valor em dólar. Então você tem a saída de moeda estrangeira do país, né? Aí tem aí, com a compra da mercadoria estrangeira do exterior, ela é lançada com sinal negativo para o cálculo do saldo do balanço de pagamentos, a importação. Porque se você observar, a gente tem aí uma entrada e saída de dinheiro estrangeiro no país, né? E isso, a entrada do dinheiro é bom e a saída do dinheiro estrangeiro é ruim. Aí nós temos superávit. O superávit menos o balanço de pagamentos maior do que zero. Quando as entradas de moeda estrangeira no país, por exportação, por turismo internacional no país, empréstimos internacionais ao país superam as saídas por importações, turismo e tal. Então, assim, quando nós dizemos que um país está em superávit, quer dizer que ele está conseguindo exportar mais do que importar produtos, né? Existem, lógico que assim, existem produtos como, por exemplo, o Brasil. O Brasil, se houvesse uma política, vamos dizer assim, de uso, de conscientização do uso do álcool, porque o álcool é um produto que ele é produzido aqui no Brasil, e nós temos a geração, já tivemos, vamos dizer assim, né? Que tem muita usina aí que está fraquinha, e nós estamos perdendo muitas usinas no estado também. Mas, assim, se houvesse uma política de incentivo do uso do álcool, ao invés da gasolina, ou a produção do biodiesel, aqui para que fosse comercializado com potência máxima, dando prioridade à geração do produto interno, nós seríamos praticamente autossustentáveis, né, em relação ao combustível. E a diminuição seria grande em relação ao comércio exterior. Mas existem acordos que nós temos que comprar essa gasolina de fora do país, porque a compra dessa gasolina abre portas para outras negociações, ou firma compromisso com relativa a outros negócios, né, que o país tem com o mercado exterior. Então, a gente não pode se desprender completamente e fica comprando os produtos deles através até por interesses terceiros, vamos dizer assim, né? Não pela negociação da infraestrutura, mas sim por estabelecer comércio de outras áreas e facilitar a abertura de portas. Então, tem aí, superam as saídas por importação, turismo de residentes no exterior, envio de lucros a filiais no país, a sede do exterior e etc. E o déficit? Seria déficit menos o balanço de pagamentos, menor do que zero. Quando as saídas de moedas estrangeiras são maiores do que as entradas de moedas estrangeiras no país. E aí nós temos 3 tipos de contas, tá? Nós falamos aqui das contas, de como seria, né? Sobre superávit, déficit e tal. E nós temos aqui o balanço de pagamentos dessas contas, mas nós vamos falar agora um pouco sobre esses tipos de contas que existem. Nós temos 3 tipos de contas: conta corrente, conta de capital e conta financeira. A conta corrente, ela também é subdividida em 4 subcontas. Balança de serviços, que seria registra as receitas e despesas internacionais relativas à prestação de serviço, importação e exportações de serviços, que é a conta corrente. Nós vamos ter a renda primária, que registra receitas e despesas associadas a rendas do trabalho e do capital, como salários, lucros, dividendos e etc. Nós temos a renda secundária, que registra as doações internacionais. E nós temos a conta de capital,
Esse é o segundo tipo de conta. Que ela já registra as transferências de patrimônio de países, ativos reais e financeiros, além de transferências de bens não financeiros, não produzidos. Quando, por exemplo, uma pessoa se muda de país, levando seu patrimônio para outra nação. Então, essa é conta de capital. Ela é feito um balanço para poder você entender sobre o patrimônio que é levado entre um país e o outro, né? Falando em consideração de que as pessoas vão morar, isso é feito um levantamento também. Quando você vai no consulado, que você vai entrar num outro país para poder você pegar o visto, para poder você entrar, vai saber, por isso que ele quer saber quais são as suas intenções, quanto tempo você pretende passar lá, o que é que você vai fazer, com quem você vai, como é a sua estrutura aqui no país, o que é que você está deixando aqui. Porque, por exemplo, digamos que a pessoa chegue na alfândega no consulado, e você diga assim, não, olha, eu sou um cara novo, sou recém-formado, vou vender tudo aqui, vou embora trabalhar nos Estados Unidos, mas a minha economia é baixa, eu não tenho muito o que contribuir ao seu país, eu, na verdade, estou indo lá para ganhar dinheiro. Ele vai dizer, meu amigo, não vá não, né? A gente já está querendo que você estruture o país, você está querendo tirar do país e trazer para cá. Que é justamente que eles já sabem que você vai entrar nessa conta de capital. Quando vai, por isso que tem essa rejeição aos imigrantes, né? Porque os imigrantes eles nem têm registro, eles dificilmente pagam impostos, somente na hora que compra e tal. E assim, fica meio em aberto. Então, quando ele fala de conta de capital, é justamente para ele entender quando você vai com patrimônio para outra cidade, ou você vai desmontar tudo aqui para lá, ou quando você vem de lá para cá. Essa é a questão de conta de capital. Conta financeira. Registra os fluxos de capital ligados aos investimentos produtivos, são os investimentos diretos, e financeiros, chamados investimentos indiretos. Taxa de câmbio, essa é interessante também, tá? Quando a gente fala em taxa de câmbio, a taxa de câmbio, ele é o preço pago em moeda nacional por uma unidade de moeda internacional. É interessante essa nomenclatura. Vamos lá, taxa de câmbio. É o preço pago em moeda nacional por uma unidade de moeda internacional. Ou seja, é o quanto a moeda internacional vale no nosso país. Por exemplo, hoje a cotação do dólar, deixa eu ver qual é a cotação do dólar nesse momento. Deixa eu ver aqui quanto é que ele está hoje. R$ 5,34. Então, o dólar hoje está R$ 5,34. Então, é o preço pago em moeda nacional, ou seja, R$ 5,34, por $1 internacional. Então, aí você já vê em relação, aí você pensa a questão de salário, você pensa em condição de custo de vida, você pensa em relação de relacionamento comercial. Se você pretende ir para um país que seja em dólar, a sua moeda, como os Estados Unidos, por exemplo, então você tem que se desprender de uma quantia, você vai pensar em quantos dólares você quer gastar lá, qual a periodicidade, qual é a média do custo diário de um americano. Média de custo diário aqui nos Estados Unidos. Então, por uma pesquisa rápida, a gente pode dizer que uma pessoa uma economia que vai ser econômico lá nos Estados Unidos, por dia, vai gastar em média de 20 a 40 dólares por dia. E já que se você for gastar mais, você já vai para uma média de 80 dólares por dia. Então, numa conta básica, 80 dólares, que é o valor médio gasto por dia, você tranquilo lá, multiplicado por 5,34, que é o valor da moeda hoje, você vai gastar por dia R$ 427, em média, R$ 420. Então, você já tem uma ideia do quanto você vai gastar lá para poder você levar para a sua viagem, né?
um valor adequado. Então, essa seria a taxa de câmbio, você pensar em reais relativo a uma moeda estrangeira. Um exemplo é a paridade entre o real e o dólar, que é R$4, na verdade 5,34, atualizando para a data de hoje. Isso significa que são necessários R$4 para a aquisição de $1, ou seja, hoje R$5,34. Desvalorização da moeda nacional. Quando a taxa de câmbio sobe de R$4 e de $1 igual a 4,20, $1, por exemplo, dizemos que hoje houve uma desvalorização da moeda. Na verdade, essa questão de valorização da moeda ou desvalorização da moeda, ela é oscilante, tá? E um dos fatores de controle é o próprio governo, porque o governo federal, ele tem um controle de compra e venda de moedas estrangeiras no país. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mais na frente aí. Vamos lá. Torna as exportações mais baratas e as importações mais caras, favorecendo que o país apresente superávit na conta corrente, bem como aumenta a produção e o emprego. O que é que ele quer dizer aqui com isso? Repara que interessante que ele está falando nesse slide. Ele está dizendo que o valor do real, ele diminuiu, né? Ele aumentou, na verdade, o valor do dólar. O dólar era R$4, agora está valendo 4,20, aumentou 20 centavos. E com isso houve uma redução na valorização da moeda nacional, do nosso real. Então, o que acontece? Como o nosso real ele está mais barato, digamos que o país que vem comprar aqui no Brasil, ele tem um poder de compra maior. Então, ele compra uma quantidade maior. Então, na hora que ele compra uma quantidade maior, é justamente quando ele fala que o país aumenta um superávit. Porque se ele aumenta, ele apresenta um superávit, quer dizer que o seu balanço ele vai conseguir exportar mais produtos para fora do país, porque o produto em relação ao real ele vai estar mais barato em relação à moeda estrangeira. Então, na hora que você vende mais, você gera um superávit, né? Então, a desvalorização da moeda gera um superávit na conta corrente e assim, bem como aumenta a produção, porque se a pessoa está vendendo mais, ele vai ter que produzir mais para dar conta do mercado, a demanda do mercado, e na hora que ele gera a demanda de mercado, ele precisa de gente para trabalhar para poder dar conta. Então, é na mesma onda do superávit da conta corrente, bem como aumenta a produção e gera emprego. Valorização da moeda nacional. Quando a taxa de câmbio diminui, ou seja, de R$4 para 3,75, por exemplo, dizemos que hoje houve uma valorização da moeda nacional. As exportações ficam mais caras e as importações mais baratas, favorecendo para que o país apresente déficit na conta corrente. Interessante, né? Déficit na conta corrente, ou seja, você vai comprar mais produtos com a moeda estrangeira, né? Por isso que causa um déficit, havendo menos geração de empregos, mas um controle maior sobre a inflação. Então, assim, o governo federal, ele compra a moeda estrangeira e vende a moeda estrangeira na intenção de controlar a inflação, né? Essa questão da valorização da moeda e da desvalorização da moeda, quem controla é o Banco Central. O Banco Central, ele insufla no mercado, e a gente vai falar um pouco sobre isso aí e explica melhor. Vamos lá. Regimes cambiais. Considerando a intensidade da influência do câmbio sobre a atividade, o que faz a moeda nacional se valorizar ou desvalorizar? O câmbio flutuante ou livre, em que a lei da oferta e da procura por moeda internacional estipula o valor da taxa de câmbio. Ou seja, vocês lembram daquele gráfico de demanda e oferta, aquilo que a gente falou, que na hora que a demanda aumenta, existe um ajuste na oferta, não é isso? Os produtores vão da oferta, preço e da oferta, né? Na hora que existe a demanda, quando a demanda aumenta, o preço tende a cair, né? E todos os outros vão querer produzir, mas na hora que existe o ponto de equilíbrio, que ela se iguala, o valor dela, o preço, ele vai estar no relativo, justo, que o pessoal acredita estar justo para pagar, mas em contrapartida, em relação
a quantidade de consumo vai ser diminuída, né, do que um preço abaixo do mercado. Então, nós temos aí em que a lei da oferta e da procura por moeda internacional estipula o valor da taxa de câmbio. Ou seja, da mesma forma, se existe muita procura pelos produtos importados, onde você paga a mais a respeito sobre essa taxa de câmbio devido a uma promoção e tal, as coisas tendem a aumentar o preço, né? Então, como ele fala aí, a moeda internacional estipula o valor da taxa de câmbio, ou seja, o valor do dólar vai subir ou vai baixar de acordo com a oferta e com a procura. Desvalorização da moeda nacional. A desvalorização da moeda acontece quando há um fluxo de saída de dólares do Brasil. Sempre vai acontecer quando sai mais dólar do Brasil do que entra dólar no país, que é o balanço de pagamentos menor do que zero. Acontece, por exemplo, quando o brasileiro vai comprar uma mercadoria vendida nos Estados Unidos. Para comprar essa mercadoria, o brasileiro vai pagar em dólar, ou seja, o brasileiro tem reais no seu bolso, mas vai querer trocar real por dólar. Exatamente. A gente compra, paga em dólar, a gente deposita o valor em reais, na verdade, faz a transferência em reais, mas o valor é computado referente ao valor do dólar. O comprador brasileiro está demandando, ou seja, querendo comprar dólar, assim como a demanda por dólar vai aumentar o preço do que o dólar subirá. Ou seja, na verdade, dependendo do comprador, né? Porque assim, um comprador simples, um comprador final, ele não movimenta a questão do valor do dinheiro, né? No exterior. Ele não tem cacife para ele sozinho, ele mudar o gráfico, né? Mas o grupamento, por exemplo, disse assim, uma marca de um produto americano deu uma promoção e ela hoje está vendendo um produto com 70% de desconto. Então, nesse período, vamos lá, de um dia, 2 dias que ele está na promoção, as pessoas vão comprar o produto e na hora que ele for vai vender o produto, ele vai ter, na verdade, a diminuição da quantidade desse produto e, em contrapartida, os preços dos produtos vão aumentar, porque não vai ter o mesmo produto para todo mundo, devido à regra da escassez que a gente falou nas aulas anteriores. Então, é justamente isso aí. Como ele fala aqui, assim como a demanda por dólar vai aumentar, o preço do dólar também subirá, porque a procura aumentou, as pessoas que têm para oferecer já vão oferecer por um preço mais alto, e aí vai haver um reequilíbrio. Dessa forma, o câmbio, por exemplo, variará de 4, que equivale a $1, para 4,07. Então, assim, houve uma diminuição, né, da desvalorização da moeda. Ela aumentou, né, de 4 para 4,07. Câmbio flutuante, né? Se a balança haverá desvalorização da moeda se ela for menor do que zero, isso tende a aumentar o volume das exportações e assim diminuir o volume das importações. Aí tem a questão de câmbio fixo. Caso o país adote o regime de câmbio fixo, ele estipula uma taxa de câmbio que não pode ser alterada. Aí já começa. Toda vez que houver um fluxo de caixa de dólar no Brasil, o governo, por meio do Banco Central, vende dólares no mercado cambial. Dessa forma, toda vez que houver um fluxo de entrada de dólares no Brasil, por meio do Banco Central, efetuará a compra do excesso de dólar no mercado. Então, assim, observa que isso acontece nos nossos dias, tá? Isso é um cotidiano nosso. Só que o Brasil, ele deixa um pouco o câmbio, ele não deixa o câmbio fixo, ele deixa ele livre, né? Para poder estabelecer justamente o equilíbrio. E quando ele fala de equilíbrio, ele vai justamente para aquela questão de inflação, né? Com o câmbio fixo, o governo, quem controla a inflação é o governo. Então, o governo, no caso do Brasil, ele mede qual é a necessidade de controle da inflação. Ele fixa um valor de limite superior e de limite inferior dentro de um gráfico de variações, e aí ele compra e vende dólar na intenção de buscar uma oscilação menor na questão da inflação. Então, aí quando ele fala aqui, dessa forma,
Toda vez que houver um fluxo de entrada de dólares no Brasil, o governo, por meio do Banco Central, efetuará a compra do excesso de dólares no mercado cambial. Ou seja, quando existe a evasão de dólar, o governo federal libera dólar no país. Vende os dólares que ele tem, porque aí a quantidade de dólares atende à necessidade da população e aí segura a inflação do dólar no mercado em relação ao comerciante. E na hora que que os dólares eles vão entrar no Brasil, que eles estão vindo para cá, se entrar dólar demais aqui no Brasil, a demanda vai ser muita e o dólar vai baixar de preço. Aí quando o dólar baixa de preço, no caso nós vamos ter evasão de dinheiro para comprar tudo lá. Então o governo federal ele também não quer que o dinheiro brasileiro saia do país. Ele atravessa a fronteira, né? Ele quer que circule aqui dentro para poder ter o comércio. Aí o que acontece? Ele, na verdade, ele segura o dólar. Na hora ele tem que comprar o dólar que entra no país para poder continuar dentro de uma estabilidade, vamos dizer assim, entre aspas, né, da população diante da moeda estrangeira. A valorização da moeda nacional. A valorização da moeda nacional acontece quando há um fluxo de entrada de dólares no Brasil. Nós falamos sobre isso, né? Quando existe um fluxo de entrada da moeda do Brasil em excesso, então na hora que chega o excesso, vai se tornar muito cotidiano a presença da moeda estrangeira no Brasil. E aí ela vai perdendo seu valor. Quando ela vai perdendo seu valor, o real vai crescendo. E essa situação vai acontecer quando entrar mais dólar do que sair dólar do país. Acontece, por exemplo, quando o norte-americano viaja para o Brasil, quando ele chega ao Brasil, ele terá dólares no seu bolso. Mas para comprar qualquer coisa, ele tem em real. E a transação econômica acontece do Brasil em moeda estrangeira. Dessa forma, o turista nos Estados Unidos aumentará sua demanda em reais. É justamente, aí vem a questão do poder de compra, né? Na hora que o turista americano chega aqui no país com dinheiro no bolso para poder ele investir aqui, então ele vem com um poder de compra muito grande, porque a cada $1 equivale a R$ 5,34 aqui. Então, se ele quiser um produto de R$ 50, vamos dizer assim, R$ 50, ele vai desembolsar $9 e alguma coisa. Então, o país, o Brasil, ainda é um país bom para se viajar com dólar, né? Coisa que, com essa questão de pandemia, que houve o aumento, né, das coisas que foi considerado em relação à importação, né, de produtos americanos para cá, produtos manufaturados, houve um aumento, né, nessa questão de importação, no valor da importação. E com essa questão do aumento do valor da importação, no caso do valor dos produtos, né? Pela dificuldade de tráfego, pela questão do transporte difícil, voos. Então, assim, foi subindo os preços de envio dessa mercadoria por conta da dificuldade de se mandar. Então, volta para aquela questão. Existem pessoas que vão conseguir bancar o preço que o mercado está exigindo. Mas existem pessoas que vão sair dessa linha. Por exemplo, a gente está com um telefone celular, um lançamento agora recente da Apple, que o telefone celular ele está custando, em média, 8 mil, 10 mil reais. Aqui é o iPhone 12, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Pronto, o iPhone 12, ele está aqui agora. É o iPhone 12S Pro Max, 512 GB. Ele está em média R$ 9.460. Tem ele de 8.400 e pouco, tem ele de 10 mil e pouco, então, em média, R$ 9.400. Existem pessoas que vão comprar esse aparelho, porque eles precisam ter esse aparelho, eles dão valor a esse aparelho, né? E porque existe aquela questão de diferença de valor e preço, né?
Existem as pessoas que não vão dar o valor a esse aparelho por conta do preço. Porque ou você valoriza ou você vê preço, né? Ou você observa o valor que essa coisa tem para você, ou você olha o preço que essa coisa tem para você, né? Muitas vezes, a gente, para atender um gosto pessoal nosso, como nós temos nossos hobbies, nós temos nossas vontades, nós temos nossos gostos, às vezes a gente paga por alguma coisa que outra pessoa não pagaria, mas que para você tem um valor, para você agrega a alguma coisa para você, e para outras pessoas não teriam significado, por isso que não tem. Então, assim, existe essa questão de valor e preço. E aí, assim como subiu a demanda por reais, o preço do real subirá. Ou seja, o câmbio, por exemplo, variará de R$ 4 para $1, seria de 3,98 para $1, ou seja, a valorização da moeda nacional. Vem a questão de flutuação suja. Caso um país adota um regime cambial de flutuação suja, como acontece atualmente no Brasil, o governo permite que a moeda flutue, mas quando acha conveniente, intervém no mercado cambial, ou vendendo a moeda, ou comprando a moeda. Quando ele vende a moeda, é quando quando a moeda nacional está ficando desvalorizada. E quando ele compra a moeda, é quando a moeda nacional está ficando muito valorizada. Ou seja, não é interessante também para o mercado por conta, assim, se aquela questão, se o real começar a se valorizar muito, então o pessoal vai comprar muito produto externo, ou seja, o dólar vai sair do país. E aí o dólar saindo do país não gera emprego local. E o governo federal é responsável por esse equilíbrio. Tranquilo, pessoal, até agora? Sossegado para vocês? Como é que vocês estão? Tá tranquilo, né? Então vamos fazer o seguinte. Tranquilo. São 8 horas e pouquinho. Vamos dar um intervalozinho, tá? De 10 minutos. Daqui a pouco a gente tá junto de novo. Beleza? É tempo de tomar aquela água. Beleza? Até daqui a pouquinho, 10 minutos. Beleza.
Beleza, ei! Eu não quero, não. Desculpa aí, viu? Aí ela fica toda perreadinha para ativar essa rosa. Aí você fala, conversa com a sua mãe, não sei o que, não sei o que. Até amanhã.
E aí, senhores, boa noite. Vamos novamente, vamos reiniciar nosso processo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente, para a gente poder dar andamento. Beleza. Prontinho, tudo certinho aí? A gente parou nessa tela aí de flutuação suja. Tranquilo aí para vocês? Podemos continuar? Bom, eu estou subentendendo que tá bom aí para vocês, né? Vamos lá. Então, dando continuidade à nossa aula de hoje, a gente vai ter a questão do liberalismo econômico e do keynesianismo, né? Essa daí já é a parte da nossa unidade 3, seção 2, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui, beleza. Então, vamos lá. Unidade 3, seção 2, liberalismo econômico e keynesianismo. A divisão política dominante na maioria dos países está ligada a uma maior ou menor presença do Estado como promotor de desenvolvimento econômico, o que, por sua vez, deriva na divisão entre duas principais correntes econômicas. Liberal, também chamada de clássica, que segue os preceitos de Adam Smith, que, na verdade, nós falamos em Adam Smith na aula anterior, né? E tem a keynesiana, que segue os preceitos de John Maynard Keynes, né? Keynesiana, que veio de Keynes, John Maynard Keynes. O que acontece? Como ele fala aí da divisão política predominante, que ele fala aí sobre a questão dos países, ela está ligada diretamente à força do estatal, vamos dizer assim, a força do governo federal em relação ao que ele exerce de benefícios ou de que ele interfere na vida da população. Então, nós temos o liberal e a keynesiana. Adam Smith, ele é chamado do pai da economia. Nós falamos, tem alguém aí com o áudio aberto? Só vou dar uma conferidazinha aí, que eu fecho o áudio aqui e ele reabre novamente. Deixa eu ativar aqui novamente. Vamos lá. Então, o pai da economia, Adam Smith, ele resumiu suas ideias em uma famosa frase: não é pela benevolência do padeiro que eu como meu pão quentinho todos os dias, mas pelo interesse dele de ter lucro. Ou seja, na verdade, essa frase ela é famosa também pela questão do capitalismo, né, vamos dizer assim. Porque não é porque o padeiro é bonzinho que você come pão, não é porque ele quer lhe dar, é porque, na verdade, ele está fazendo o produto dele, ele está lhe vendendo e ele quer dinheiro. Ele está ganhando um lucro em cima daquilo ali. Então, na verdade, o fato de você comprar um produto, a pessoa não está querendo ser benevolente a você, ela está querendo ganhar dinheiro. Isso é o capitalismo. Para explicar a teoria, ele criou uma figura da mão invisível. Essa teoria, ele conduzia ao mercado. Deixa eu pegar aqui, botar o pessoal aqui que está chegando para dentro. Boa, vamos lá. Para explicar a teoria, ele criou uma figura da mão invisível. Teoria que conduziria o mercado ao preço e à quantidade ideal, pois ao focar nos seus interesses, o vendedor ofereceria produtos cada vez melhores com menor custo e o consumidor premiaria os melhores produtos e serviços. Vamos lá. O que acontece? Como seria a mão invisível que ele fala? Na verdade, é o equilíbrio entre o preço, que seria o valor que seria pago, e a demanda e a oferta do produto, né? Na hora que os preços são compatíveis, que o preço é justo, que está tudo muito igual, o produtor ele vai atrás de fazer um produto que atraia a vontade das pessoas. Então, ele vai fazer cada vez mais um produto melhor e vender pelo mesmo preço, porque ele sabe que se ele aumentar demais o preço, ele vai perder a clientela fiel dele, né? Já que os produtos são todos muito iguais, ele vai perder a clientela do produto por uma besteira. Então, ele, na verdade, ele melhora a qualidade do dele para querer ganhar dos outros pela qualidade. Aí, em contrapartida, o consumidor sai ganhando, né? Porque ele compra um produto com uma qualidade melhor por um preço acessível. E, na verdade, quando ele fala que o consumidor premia, quer dizer que ele se torna fiel.
ele é um consumidor que ele sempre vai buscar sempre a melhor qualidade. Então, o vendedor oferece um produto melhor e o cliente compra um produto com um custo-benefício maior. Ao analisar as causas da riqueza das nações, Adam Smith apontou a produtividade como elemento fundamental, sendo especializado pelo trabalho, a requerimento essencial para o seu aumento. Esse Adam Smith fez um negócio interessante, tá? Ele vai mostrar aqui. Conseguiu exemplificar em uma fábrica de alfinetes, onde foi mostrado que um único funcionário fosse responsável por esticar, endireitar, cortar o arame, fazer a ponta, colocar a cabeça, fazer o acabamento e inserir os alfinetes na cartela. Ou seja, se uma pessoa só fizesse todo o processo, ele fazia esticava o arame, cortava, endireitava e cortava, fazia a ponta, ele colocava a cabeça do alfinete, fazia o acabamento, ele inseria na cartela e tal. Ele mostrou, Adam Smith, que se você seccionar a produção, ou seja, se você dividir a sua produção em setores, e cada um tem a sua função, você consegue produzir muito mais. Porque ele fala em questão de cada um se especializar na sua área, né? De fazer e se dedicar à sua área, e aí você consegue fazer uma produção maior. Isso foi Adam Smith que fez esse estudo e realmente ele conseguiu comprovar que a produção seria muito maior quando a gente consegue fracionar a atividade e colocar cada um para fazer a sua parte. Toda a abordagem microeconômica de equilíbrio dos preços baseia na premissa de Adam Smith, ou seja, com esse estudo que ele fez, quando nós falamos de microeconomia, que é aquela primeira parte que a gente estudou, né? A questão de premissas de equilíbrio de preço, o gráfico de oferta e da procura, isso é devido ao estudo que Adam Smith fez. Sendo que, para os clássicos, o desemprego seria eliminado pelos mecanismos automáticos, as alterações nos preços do mercado rapidamente, a não ser que esses fossem impedidos de funcionar também com forças exógenas. Mas o que acontece? Para a questão dos clássicos, quando viessem as máquinas, eles seriam desempregados. Na verdade, essa questão do desemprego realmente aconteceu, né? Como realmente acontece hoje em dia, mas, na verdade, ele mudou de classificação. Quando a gente fala em desemprego, na verdade, mudou a classificação. Porque na hora que você desempenha uma atividade, que você tenta buscar uma capacitação, tenta buscar uma melhoria, tenta se realocar dentro de uma atualização, uma reciclagem naquilo que você faz, você vai estar sempre antenado e sempre dentro do mercado de trabalho. Como, na verdade, as pessoas que não buscam a melhoria, as pessoas que não fazem treinamentos vão ficar para trás, né? Para o liberalismo econômico, os mercados devem funcionar livremente, sem a intervenção do governo, pois, assim, serão mais eficientes e o benefício para a população será maior. Essa é a ideia do liberalismo econômico defendida por Adam Smith. Cada empresa ela vai gerenciar o seu próprio negócio e o povo não tem interferência, tem interferência mínima do governo, né? Porque aí você consegue ter uma economia liberal, ter uma economia capitalista, onde você realmente vai ter um desempenho financeiro de acordo com o seu empenho de trabalho. John Maynard Keynes. A crise de 1929 nos Estados Unidos começou na Bolsa de Valores e depois se espalhou para todo o setor produtivo. Gerou um elevado empobrecimento pelo grande número de empregos destruídos. Então, houve uma crise, né, a crise de 29 dos Estados Unidos, ela é muito famosa, essa crise financeira que teve lá nos Estados Unidos. E por essa crise financeira, houve o fechamento de muitas empresas. Com o fechamento de muitas empresas, aumentou o índice de hipoteca, a questão de financiamento a bancos. O povo desempregado não conseguiria pagar, então perderam suas casas, perderam sua dignidade em relação à moradia, em relação à condição de vida, condição familiar. E, assim, realmente foi muito sentido isso nos Estados Unidos nesse ano de 1929. E, assim, o empobrecimento não foi só industrial,
mas sim da população em si, né? Por conta desse número de empregos que cessaram. A base da sua abordagem de Keynes é uma maciça intervenção governamental na economia, que funcionaria como mola propulsora para o crescimento econômico e geração de empregos. Com a abordagem liberal, não foi capaz de superar a crise de 1929. O sucesso da recuperação econômica por meio do New Deal colocou as ideias de Keynes como predominantes na aplicação da política econômica nas décadas seguintes. Eu coloquei aqui New Deal, que foi Franklin Roosevelt, né? Na verdade, ele utilizou as ideias de Keynes e ele fez uma coisa chamada de Novo Pacto, New Deal, Novo Pacto, né? Utilizando o Estado como a mola propulsora dos negócios, incentivando as empresas, né? No caso, pegando também uma parte para o governo, né? Transformando empresas, desenvolvendo empresas como um empréstimo para as empresas também, mas que seria uma recuperação econômica das empresas, porque, na verdade, o capitalismo econômico, o liberalismo econômico, em 1929, com a diminuição dos empregos, as empresas estavam fechando, na verdade, né? Então teve que ter uma intervenção do Estado para poder reerguer a economia. Então, na hora que reergueu a economia, que era o proposto de Maynard Keynes, né? Então, o país acreditou que aquela fosse a saída. Então, eles foram por essa vertente. Na verdade, foi Franklin Roosevelt que fez isso. Para os keynesianos, a necessidade da intervenção governamental decorria do fato do capitalismo ser visto como um modo de produção integrado, no qual o desenvolvimento de todos os setores econômicos derivaria do aumento do consumo, principalmente dos trabalhadores. Nessa questão de produção integrada, ele fazia com que todos os setores econômicos trabalhassem em conjunto, né? E eles faziam, assim, no caso, ele partia da premissa em que o próprio trabalhador iria consumir mais dos produtos desse liberalismo econômico, né? do que as empresas produziam nessa época do liberalismo econômico. O conceito pode ser exemplificado pelo multiplicador keynesiano, ou keynesiano, que mede o aumento da atividade econômica de um país após o aumento dos gastos públicos do governo. A construção de uma nova estrada aumentará o faturamento das empresas contratadas, além da renda da população, pelos salários a ser pagos. Essa questão na verdade, quando o Estado ele contrata muitas pessoas, contrata muitas empresas, injeta verba nessas empresas, para poder essas empresas circularem dinheiro no mercado, né? Então, ele utiliza não só como empréstimo, mas também como incentivador de produtividade. O governo que faz isso, ele contrata empresas e estabelece o mercado, e deixa o mercado estabilizado para que permita, né, a contratação de pessoas, a preservação do emprego e assim sucessivamente. Vou ver aqui rapidinho. Então, vamos lá. Esses recursos circularão diversas vezes na economia, multiplicando o efeito de investimento inicial do governo. Ou seja, o governo federal contrata as empresas para fazerem estradas, um exemplo. Aí ele paga essas empresas, as empresas pagam salários. As pessoas que receberam salário das empresas de fabricação de estrada vão pagar suas contas no supermercado. Nos supermercados, onde compraram produtos e mantimentos para sua família. Aí eles vão fazer o dinheiro circular, o cara do supermercado vai comprar o produto para poder revender, para eles mesmos comprarem, e aí o governo federal faz o dinheiro circular. E aí ele pagando o imposto, o dinheiro volta para o governo federal, e por isso ele fala que o recurso circulará diversas vezes, porque o mesmo dinheiro do imposto ele pega, volta para os cofres públicos pagam o salário das empresas contratadas por ele, e assim faz esse ciclo. Né, que a gente também já falou sobre esse ciclo lá na terceira aula, foi na quarta aula, onde eu mostrei um gráfico
mostrando o ciclo da produtividade e do consumo das famílias. A vitória americana e os planos de recuperação da Europa do pós-guerra levaram o keynesianismo para outros países, com destaque para a implantação do welfare state em diversas economias europeias. Aí eu botei aqui, o welfare state é um conjunto de políticas de bem-estar social, que, na verdade, ele prevaleceu em meados de 1970, mas que foi justamente um plano um plano social para poder gerar uma política de bem-estar na população, né? Que era, vamos dizer assim, protegida pelo governo federal. É o welfare state. Quando uma nova crise se instalou no mundo, mas dessa vez foi o keynesianismo que foi capaz de esperar a recessão. Aí veio o neoliberalismo. Aí eu botei aí, neoliberalismo é um substantivo masculino, doutrina proposta por economistas franceses, alemães e norte-americanos na primeira metade do século XX, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um mercado regulador e assistencialista, que deveria controlar parcialmente o funcionamento do mercado. Definição número 2. Doutrina, desenvolvida a partir da década de 70, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim em grau mínimo. Pronto, então essa daí é a definição de neoliberalismo. E essa questão do neoliberalismo, a finalidade dele era, na verdade, porque como ele estava no keynesianismo, onde o Estado era o patriarca de tudo que estava acontecendo, das principais ações, gerou-se muito a questão de sindicatos, de intervenção, de cobrança de pessoas, dessas questões. Então, o que acontece? O neoliberalismo veio com a finalidade de parar com o keynesianismo, voltar para o liberalismo clássico, e com essa questão do liberalismo clássico, descentralizava o poder dos sindicatos. E aí, quando descentralizava o poder do sindicato, o sindicato não ia poder mais cobrar ao Estado. Então, na hora que ele não podia cobrar mais ao Estado, porque a responsabilidade não estava mais com o Estado, reduzia o papel do Estado na economia geral. E aí o dinheiro começou a circular novamente através dos empresários. E aí voltou a questão do capitalismo. Nesse sentido, o Estado restringe sua responsabilidade social e relega ao mercado e às suas empresas privadas parte dos seus encargos. Tá tranquilo até agora de entender essa parte? Tá sossegado, né? Já tá faltando pouquinho já, tá? A gente já tá terminando. Aí vem aí, o neoliberalismo defende a não participação do Estado na economia, onde deve ter total liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Não foi completamente adotado nos Estados Unidos como forma de governo por alguns países, mas as suas ideias são consideradas influentes como países como Estados Unidos, Áustria, Suíça e Chile. E aí, senhores? Tudo certinho para vocês? O que é que vocês acharam dessa apresentação de hoje? Como é que tá aí? Alguma dúvida? Senhores? Vou dar só mais uma estudada para reforçar. Boa. Então, aí eu deixo uma mensagem aí hoje para vocês. Das taxas cambiais, né? E sim. Mostra que o nosso país está totalmente ferrado em relação a câmbio. Meu amigo, realmente assim, a gente está passando por um desequilíbrio econômico por conta dessa pandemia. Não é só a gente, tá difícil para todo mundo, tá? Tá difícil para todo mundo. Mas aqui no Brasil é 3 vezes mais difícil. Aqui no Brasil é muito mais difícil, sabe? É uma questão até, vamos dizer assim, de desenvolvimento social. Eu acredito que as pessoas têm que acordar para essa questão de desenvolvimento social, saber que está todo mundo no mesmo barco, apesar de que essa conversa de que está todo mundo no mesmo barco, enquanto vai uns de canoa, outros vão de iate, né? A gente já viu isso. Mas, enquanto não houver essa consciência, a gente vai viver nesse desequilíbrio. Então, eu deixo para vocês essa mensagem
aproveitando a demanda de hoje, o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Essa daí é de Albert Einstein. Braba. Beleza, senhores? Professor, eu queria falar com o senhor rapidinho. Pois não, deixa Quando eu o pessoal sair da sala, ou pode Boa, falar aqui mesmo? tranquilo. Posso? Não, eu vou parar a gravação e a gente trata do assunto. Um Ok. minutinho só.